tua irmã não vai trabalhar aqui, vocês vão pagar para ela isso aqui, o valor que eu vou dar pelo valor que isto até hoje me custou. Os móveis, utensílios, enfim, tudo que fazia parte do equipamento para poder trabalhar. O certo é que tinha um valor, que foi dado o valor, e nós tínhamos que dar para minha irmã, pagar para minha irmã, 1/3 desse valor agregado lá, achado por ele numa anotação que ele fazia, mesmo com a mão esquerda, ele fazia umas anotações lá que dava para entender perfeitamente. Eu disse para ele, não faça isso, porque se o senhor me der isso hoje, se o senhor não ficar zangado, eu vendo amanhã. Por quê? Como eu não bebo, o meu irmão também não bebe, nós não bebemos, nunca bebi bebida alcoólica nenhuma, de forma nenhuma. Tomo suco de laranja e água, e olha lá, de preferência, sem gás e sem gelo. Então, e o meu irmão a mesma coisa, nós não bebemos, nenhum nem outro, temos esse defeito, talvez defeito de fabricação, ou então uma qualidade na fabricação. O certo é que nós não bebemos bebida de forma nenhuma. Aturar uma pessoa embriagada, para mim, era um castigo. Você tinha que encostar no balcão, pedia e tal, e aquilo me dava aquilo era um atraso na minha vida. E eu ficava com disposição de brigar. E eu não queria brigar porque eu tinha que ganhar a minha vida, mas trabalhando, não brigando. Brigando é outra história para gente com um pouco menos de recurso na mente. Não é que eu seja um privilegiado, mas acho que é descer demais para estar brigando por causa disso. Eu disse, não, então não há problema nenhum. Eu vendo isso, não, porque... Mas o certo é que passou uns dias e eu coloquei aquilo à venda. Vendi aquilo. Meu irmão ficou com a parte dele e eu paguei as minhas contas e eu não fiquei com praticamente nada. Foi lá com meu tio José e pediu o dinheiro que faltava para meu irmão e também o que faltava para mim para a entrada, para sair. Mas não chegou. O valor era muito alto e não podia, o meu tio não tinha naquela ocasião a disponibilidade total. Então, deu o que pôde e o restante eu pedi emprestado para 2 amigos. Um que era meu cunhado e outro que era sócio do meu cunhado, o seu Cabral. E comprei uma freguesia de doces, um caminhão novinho, tá? Um caminhão, por isso que foi caro, etc. Puxou um pouco mais puxado, o preço um pouquinho mais alto. E comecei a trabalhar na rua, mas eu não sabia dirigir, porque eu nunca tinha sentado nem na direção de um carro de passeio, quanto mais um caminhão. E fui trabalhar com a pessoa que me vendeu, no meu contrato com ele, ficou aqui 30 dias, ele ficaria trabalhando como funcionário, sem participação de salários, essa coisa, nada. Era uma atenção que ele dava para nós. E eu teria que arrumar um motorista para trabalhar com ele. E assim foi. O senhor Tavares, que foi quem me vendeu, o senhor Tavares era um homem que tinha um vício de vez em quando, bebia um pouco. E uma das vezes nós estávamos aqui na rua Iguatemi, e 6 horas da manhã, ele toma uma garrafa daquele Casal Garcia, aquele vinho branco, Casal Garcia, às 6 da manhã, toma uma garrafa de vinho. Eu olhei para ele e falei, o senhor Garcia, o senhor Tavares, o senhor toma um Garcia desses assim, aqui às 6 da manhã? Eu falei, por quê? O senhor está com um problema? Não precisa ficar com problema, não. Eu achei aquela coisa engraçada, mas me deixou totalmente perturbado. Eu olho para a estrada e vejo 3, vou pela do meio, não acontece nada. Eu falei, espera aí, que tu vais pela do meio e vais embora de vez. E acabei tirando o homem de lá. Não tinha decorrido os 30 dias, o cara não queria sair. Então, meu irmão, que não tinha para ele obrigado a tomar café, era a mesma coisa, o meu irmão se encarregou, disse, não pode deixar que tu és casado, tens um filho aí, eu tinha já o meu, eu já ia chegando o Carlos, né? E a Beth já era nascida, né? Diz ele assim para mim, pode deixar que eu resolvo o problema. Como vai resolver o problema? Disse eu, não, pode deixar. Ele chegou lá, tirou a chave do contato, o homem estava tomando café lá na padaria, quando ele chegou, o meu irmão já estava sentado na direção. Ele foi para sentar, o meu irmão empurrou, pá, jogou ele para fora e disse, 2 em diante, o senhor não entra mais dentro do carro, tá bom? Trancou o carro e foi embora.
Então, são essas coisas. E daí fui trabalhar no doce. Fiquei trabalhando até 1956. Em fevereiro de 56, eu entrei de sócio na fábrica para quem eu trabalhava com os caminhões. Porque eu comprei um, depois, já quando saí de lá, já tinha 4 funcionários, já tinha vendido 2. Deixei 6 freguesias lá. Aqui eu comprei e mais 5 que eu consegui construir em sociedade com o meu irmão. Eu mudei o sistema de trabalhar. E a pessoa era uma pessoa já idosa, né, com uma certa idade, e meio cansadão, e também não tinha muito interesse em ter mais trabalho pela frente. E como nós éramos novos, era um molecão, e meu irmão, que ainda é mais novo do que eu. Então, isso foi fácil para a gente se adaptar. Chamei meu tio José, e o tio José, que era um motorista e um amigão, veio trabalhar comigo, era chofer. Assim foi até 1940. E aí eu já estava com a minha carta, enfim, já estava trabalhando normalmente. Tirei a carta aqui depois e tirei a carta profissional. Entrei na sociedade Neusa. E lá fiquei eu até 1989. Fui trabalhar na Neusa como sócio da fábrica, em dia 1, dia 2 de fevereiro de 1956, quando a Neusa era uma empresa de uns 1.100, no máximo 1.200 metros quadrados, não tinha mais do que isso. Depois construímos uma parte de 1.800, compramos o terreno, compramos 3 terrenos, agrupamos os 3 terrenos, que fazia frente para a rua Rio Vermelho, compramos os 3 terrenos, cada terreno tinha 10 metros de frente, acho que um tinha 12, os outros tinham 10. Então ficávamos com 30, 32 metros de frente e que pegava conosco lá no fundo. Então derrubamos as casas e construímos ali 1.800 metros quadrados de construção, onde nós fazíamos doces, e ali fazia mais gomas, fazia confeitos delicados, enfim, aquelas coisas um pouquinho mais delicadas no sentido, porque a parte de baixo nós fazíamos caramelo, nesse mesmo galpão. Fazíamos o caramelo, a bala toffee, aquelas coisas, fazia na parte de baixo. Na parte de cima fazia a parte de confeitos. E mais tarde, construímos e tal, mais tarde nós compramos uma área na esquina da rua Rio Vermelho com Antônio de Andrade, que é aquela área de 3.000 metros, né? Que é aquela que ficou comigo, né? Na minha saída da Neusa, aquele ficou para mim. Então, ali nós construímos 5.200 metros quadrados e fizemos ali a fábrica de biscoitos e de macarrão. E em 1964, nós já estávamos no final de 64, com a construção praticamente concluída. E ficamos trabalhando lá, e foi inaugurada em 64, a fábrica do biscoito e do macarrão foi inaugurada em 1964. Na metade de 1964. E ficamos lá até 1981. Em 1981, nós já tínhamos comprado a área lá que ali é Bom Sucesso, mas pertence a Guarulhos. E é na divisa do Arujá. Então ali construímos o terreno, a fábrica está numa área de 100.000 metros, 20.000 metros, onde está o corpo da fábrica, e mais ali é 80.000 metros onde está a fábrica. E depois tem uma parte de terreno embaixo, que eu deixei lá, onde tem o poço artesiano, e tinha uma outra parte, eram dois lotes, que somando tudo dava 100.000 metros quadrados. Fiquei até 1989. No começo de 89, fevereiro de 89, eu saí da Neusa e fui me aposentar, que já estava aposentado desde 81, mas comecei a viver dentro dos recursos que eu consegui durante a minha vida e é onde eu estou até hoje e com isso mesmo. Eu estudava no colégio aqui em São Paulo, a Academia Paulista de Comércio, lá na Rua Bresser. E como eu trabalhava de dia, eu estudava de noite. O único português que estava na classe, era uma classe, tinha 53 alunos, que era uma classe enorme. Com 53 alunos é uma classe muito grande. Na aula de inglês, quem dava aula de inglês para a classe era o Dr. Camargo Neves. O Camargo Neves chegou a ser deputado por São Paulo, e naquela ocasião ele era deputado.
ele dava aula para nós e o professor me chamou para ir para o quadro. Mas o método de ensino dele era assim, ele falava em português, eu tinha que traduzir para o inglês, eu não, toda a classe tinha que fazer isso. Tinha que traduzir para o inglês e é inversão. Eles mudam o termo. Nós falamos isto daquilo e o outro às vezes fala aquilo disto. Não é isso? Bom, então o que acontece? Ao escrever, eu escrevi como se estivesse escrevendo em português. E estava sentado na segunda carteira, assim, era um cidadão que tirava porque eu era português, era uma crítica em cima de mim tremenda. E eu tinha que suportar porque eram 53. E eu, para brigar com ele, ele era daquele cidadão. Ele era filho de um senhor que era numa serraria, que era Almeida Cunha, aqui em São Paulo, que era uma grande serraria de São Paulo, uma das maiores que tinha aqui de São Paulo. E ele era filho dessa família. E era um cara que tinha dinheiro, era um cara que, como ele tinha facilidade, tinha carro, tinha não sei o quê, tinha uma série de vantagens que os outros não tinham. Então ele era o líder do negócio lá, o pessoal dava, tinha uma bajulação enorme. E eu ficava um pouco à distância, quer dizer, um pouco isolado, porque eu não tinha convívio fácil como ele tinha. Então, ele já andava, vez por outra, implicar comigo, vez por outra, implicar comigo. E numa dessas implicações foi o que aconteceu, que quando ele começou a rir e disse para o professor, professor, ele é português, porque ele é português, porque ele faz isso, ele me chamou de burro lá, como se isso fosse uma verdade. Burro nasce em qualquer lugar e português só nasce em Portugal. Hein? Não pode esquecer disso. Hein? E logo filho de burro não é burro não, é cavalo, né? Fica difícil, não é isso? Então, o que acontece? O cidadão falou, não, escreve português, começaram a dar risada, a classe inteira riu. E eu tinha o apagador, aquele que era um apagador assim grande, tinha o apagador na mão, conforme eu estava apagando lá, porque eu tinha escrito, a palavra estava escrita, colocada errada, mas estava certa. Aí eu apaguei e quando eu tirei para cá, ele ficou olhando assim para mim, eu estava bem de frente assim, eu peguei aquele, bateu aqui e cortou aqui, deu 5 pontos. Deu aqui, aquilo pulou, o apagador pulou. E certo que eu fui chamado, fui para a secretaria e era expulso. Então eu fui chamado lá na secretaria, fui lá na secretaria. E o nosso amigo foi suspenso. 2 semanas da aula de inglês. Aí ele respondeu e o homem tomou mais 1 semana, 3 semanas de suspensão. E eu achava que acontece para mim, mas não voltar para a sala. Ali consertou aquela desigualdade, porque os outros tinham um prestígio, que era um prestígio dele pela família a origem da família dele, né? Então o Cito dava, ele era filho e tal, essa divisão que infelizmente tem, que não devia ter, mas tem, o que é que nós vamos fazer? Então o que acontece? Aí nivelou, mas nivelou mesmo. Mas o cara não ser por vencido. Cortávamos as relações, não tínhamos conversa. E tinha mais outra coisa que também eles tinham um pouquinho de mágoa. Eu tinha o professor de português, professor Ferreirinha. Era tenente do Exército Brasileiro, o tenente Ferreirinha. E era o professor de português. E ele, quando o pai dele era português, e ele nasceu aqui no Brasil, foi para Portugal, estudou, acho que 5 anos ou 6 anos que esteve lá em Portugal, estudou em Portugal, depois o pai dele voltou para o Brasil, trouxe ele de volta para cá, mas ele ficou sempre com aquela colocação que a pessoa recebe pelo modo, o carinho de ser recebido, etc. e tal. Ele não esquece, ele era um menino novo, então ele tinha um certo comportamento no sentido de um português para ele era uma pessoa que tinha que ser valorizada pelo valor que tinha. Então, ou pela formação dele que ele tinha, pela educação que ele recebeu. O certo é que, então ele me chamava muito para tomar café. Nós íamos tomar café, ele e um outro professor que era advogado, que era o Zeno, que era oficial também, que era o Zeno. E o Edgar eram os 3. E o Edgar que era o advogado. E esses professores não davam muita importância para o cidadão, você entendeu? Para esse lá da serraria, não dava.
E isso também mexia muito com ele. Eu acho que eu vejo hoje, era um certo complexo que provavelmente ele tinha. E por outra razão, tinha um senhor que vendia lá em frente à escola, em frente à academia, vendia fruta. Um senhor idoso, até um espanhol. Vendia frutas lá com um carrinho e tal. Ele pegava um funil que tinha naquela época, fazia um barulho danado com aquele negócio para chamar a atenção dos meninos e quem passava por lá. E um dia, ali passava o bonde, na Rua Brescia passava o bonde. Um dia esse cidadão e mais o filho de um dos donos das máquinas Piratininga, lá da Rua Piratininga, era uma fábrica de máquinas que tinha naquela ocasião, pegaram o funil, o funil do cidadão, do velhinho, e o bonde passou e eles jogaram aqui debaixo do bonde. O bonde passou por cima daquilo, acabou o funil do homem. Ficou sem alto-falante. Não era alto-falante, era um alto-falante porque ele usava aquilo para falar, né? Aí queriam saber quem era. Ele foi lá reclamar na direção da escola e a escola queria saber quem era. E o pai dele, o pai do seu Diógenes, chamado Diógenes, veio lá, queria saber quem foi. Como ninguém se manifestou na escola, dos alunos ninguém se manifestou. Sabiam que era aquela turma, mas não sabia, ninguém falou nada. Aí o homem achou por bem, já que ninguém fala, vou dividir o que custar, o valor que for, vai ser multiplicado por 5 e vocês vão pagar exatamente o valor que for. E cada um vai pagar o que for. Aí nessa hora eu usei o que me ensinaram a usar na minha vida. Usei o princípio da honestidade. Falei para ele, não, eu não vou pagar, viu, seu Diógenes? O senhor vai desculpar, mas eu não vou pagar, não. Se tem que pagar, quem jogou o funil foi fulano e ciclano. Lá na frente de todo mundo, né? Quer dizer, na frente da escola, né? Ou não, na frente, dentro da sala de aula, né? Arrumei uma encrenca, compadre. Essa encrenca foi brava, essa foi brava. Aí tive que me segurar nos professores, por isso que eu citei os 3 professores. Tinha que ter sempre o Zeno, que era o professor de matemática, uma criatura maravilhosa, mas é um homem super... Ele era tenente do exército, era aquele estilo mesmo de militar. Ele entrava dentro da aula, ou dentro da sala, se alguém relasse com um lápis, qualquer coisa e tal, não entrava, cruzava o braço assim lá na porta e ficava lá. Quando estava absolutamente silêncio, ele entrava e dava aula. A aula era de 20 minutos, 30 minutos, não sei quanto era o tempo, mas era... Então ele dava em 5 minutos aquilo. Dava toda a aula, mas em 5 minutos. Ela pagava, que se virasse, né? Então isso criou um certo respeito com ele, e ele tinha essa autoridade, e Deus que lhe deu isso. Ele hoje não deve ter mais, já tem 80, ou vou fazer os 80 agora, dia 16, quer dizer, ele já era bem mais velho do que eu, já tinha talvez uns 100 e pouco. Aí o que acontece? Eles criam um grau de respeito. Não tinha um aluno que não passasse. Todos os alunos dele passavam de ano. Porque o valor que ele dava, porque esse é um valor que se dá também à pessoa, exigir o respeito, é um valor dele e da pessoa que o respeita. É um valor porque ele acaba retribuindo o valor que ele dá. Então ele não tinha um aluno que repetisse ano com ele. Ninguém repetia ano. Em matemática, ninguém repetia ano com ele. De jeito nenhum. Nunca vi um. Todos. Mas direto. Todos eles tinham. Mas era assim. A aula todo ano era a briga, porque trocava de aluno, né? Então era sempre. Mas então, isso é uma das coisas que eu achei também bastante. E esse mesmo das máquinas Piratiningas, meu pai tinha me dado para mim um relógio de bolso, que naquela ocasião era como hoje, não sei o quê, então o relógio de bolso era... Então, e era a marca Tabor, era um relógio preto, todo oxidado, mas era assim mesmo, a caixa dele era... Então você, muito branquinho, o demonstrador muito branquinho, as horas em azul, ficava muito bonito aquilo, era um relógio muito bonito, mas de bolso. Aí chegaram perto de mim e disseram, este mesmo das máquinas Piratininga, o filho lá um dos sócios lá da máquina Piratininga, não sei se, ou então só o pai dele, que eu não sei. Sei que era filho do sócio lá.
Então ele disse para mim, que horas são, português? Eu peguei e mostrei para ele o relógio, peguei assim, né? Ele veio, deu uma pancada assim, o relógio pulou, caiu no chão, pá, quebrou, arrebentou. Não tive dúvida, peguei os cacos, fui lá em cima na secretaria, falar com o homem. Ele já tinha falado por causa do funil, né? Por causa daquele negócio, agora eu vou falar por causa do meu relógio. Não deu outra, chamou o cidadão, falou para ele, você vai comprar um relógio para esse moço, amanhã. Vai marcar a hora para comprar. Não, mas é uma ordem que você recebe, é um respeito que você vai ter por ele. Você vai dar isto, por ele ou por qualquer pessoa. Você quebrou uma coisa que não era sua. Você vai consertar, vai pagar e tal. E tem mais uma coisa, ele vai escolher o relógio que ele quiser e você vai pagar. Então fui na relojaria suíça, que tem lá na Avenida Rangel Pestana, porque era na parte, não é na Celso Garcia, era na parte da Rangel Pestana.